Há uma palavra que eu amo muito, chama-se refrigério. Sentir o frescor, sentir-se refrigerado pela presença do Senhor, aleluia. É algo muito importante, algo que nos faz muito feliz, que nos dá esperança. E esta foi uma promessa que vai estar na leitura de hoje para nós. Mas não é um salmo que nós vamos ler, e sim um acontecimento e uma pregação em verdade forte e dura. Mas a promessa, o resultado daquele que recebe esta palavra. Entre elas está o refrigério pela presença do Senhor. E eu sei que todos nós desejamos isso. E por isso, com atenção, vamos tomar parte desta leitura, desta história. Nós estamos acompanhando as segundas e quartas, agora no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós já ouvimos do relatório da cura daquele coxo, né? E depois como as pessoas começaram a vir para perto de Pedro e João por causa do coxo que estava seguindo a eles ali agora curado. E é neste contexto que nós vamos ler no versículo 13. Lemos do 13 até o versículo 19 de Atos capítulo 3. E eu quero já, antes de ler, saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Portanto, Atos capítulo 3, versículo 13, a palavra diz o seguinte: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Que leitura gloriosa, que pregação forte. Irmãos, ninguém queria estar na pele daqueles que escutaram tamanha acusação. Pedro e João ali, quando as pessoas começaram a indagar de onde vinha tal milagre de um coxo que era conhecido por todos, que a cada dia estava na porta formosa e agora estava saltando e glorificando a Deus, curado. Então eles disseram, esta virtude não foi nossa, e começou a lembrá-los a eles, filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, que este Deus de seus pais prometeu um Messias, prometeu um Cristo. E ele começou a jogar, como nós acabamos de ler, na cara deles, que foi este que vocês negaram, foi este que vocês mataram, foi este que vocês trocaram por um homicida. Irmãos, cada palavra forte, mas era verdade. Mas eu quero me deter na palavra que Pedro finaliza a sua acusação, quase que desculpando a eles, porque ele disse: eu sei que vocês fizeram isso na vossa ignorância. Então ele diz que tudo o que aconteceu na verdade com o Cristo estava profetizado e deveria ser feito assim. E antes de eu comentar a segunda parte, eu quero parar nesta ignorância para fazer uma aplicação para nós, para os nossos dias. Muitos de nós viemos de outras religiões, de outras crenças, de outras fés, talvez até do próprio ateísmo em não crer na existência de Deus. E por um milagre como esse, ou por outra razão, ou por ouvirmos a palavra,
ela entrou e a fé veio ao nosso coração. No entanto, a Bíblia diz que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, fazendo-nos entender que nós nascemos debaixo do pecado, mas espiritualmente estamos cegos. É a terminologia bíblica. Estamos em ignorância porque não temos o conhecimento pleno da revelação de Deus através desta palavra. Claro que depois que alguém conhece e rejeita, este não é mais ignorante da saída, da solução, da colocação de Deus, mas algumas vezes estão também cegos, não conseguem compreender, portanto ainda estão em escuridão e ignorância interna, mesmo que ouvindo com ouvidos humanos, mas a luz do entendimento, entenda por favor, ainda não iluminou os seus corações, portanto seus corações, a sua alma está em ignorância espiritual. E Pedro ali faz uma colocação que é muito forte quando eu a li, falou profundamente no meu coração. É a consciência de Deus e que estava dando ali a Pedro de que aquelas pessoas mataram, fizeram aquilo com Jesus por ignorância. Mas o interessante é que isso não lhe salva da punição, do juízo. Por quê? Porque a verdade é que todos estavam em pecado. Lembra-se daquele texto da história da mulher adúltera? Uma história real, que trouxeram para acusar, e Jesus fez uma pergunta simples. Em verdade, uma provocação, uma colocação, disse, pode jogar. Aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E todos eles, um a um, começou a deixar as suas pedras e sair. Ninguém pôde acusar aquela mulher. Por quê? Claro, ninguém estava sem pecado. Então, o fato deles terem matado a Jesus por ignorância não tira a situação real de que todos estão presos, que têm uma dívida para com Deus do seu pecado. E no tempo do Antigo Testamento, e neste tempo aqui ainda existia o sistema sacrificial, este pecado era solucionado pelo sacrifício de Jesus. Hoje é solucionado pela fé e pela entrada no caminho da luz, no caminho de Cristo, no caminho apertado. Mas nós entendemos que o mundo está em ignorância. A luz do conhecimento do Evangelho está fechado, está impedido de entrar nos corações. Mas a nossa obrigação, como Pedro, aleluia, como João, é falar a palavra da verdade. Não é esconder, não é minimizar. Há um movimento hoje no meio evangélico extremamente agressivo, cristianismo progressivo, não sei se você já ouviu. Isso é nome de movimento, mas envolve muitas pessoas de muitas igrejas e muitas denominações, e alguns que nem têm denominação, que tenta esconder ou até refazer ou desculpar-se pelo Deus do Antigo Testamento. Até tem um livro aqui que fala de um evangelho sem Deus, porque eles não conseguem colocar uma realidade de um Deus que permitia morte, que julgava pessoas ou que fazia determinadas coisas. Eles não reconciliam com o suposto amor de Jesus, que supostamente aceita tudo e todos e levará todos para o céu. Este é um evangelho que hoje é falado, é ensinado. Há igrejas montadas que ensinam abertamente estas coisas, inclusive que não existe inferno e céu, são todas construções para mostrar realidades da terra. Tudo errado. Não é esta Bíblia, definitivamente eles não podem conciliar esta Bíblia e por isso não aceitam este Deus, estão em ignorância também, em cegueira espiritual. No entanto, enquanto nós vemos que alguns estão tentando salvar o cristianismo, trazendo um progresso para eles, tirando as coisas que talvez manche, que sejam feias, que a sociedade de hoje não aceite, não é isso que Pedro e João fez. E não é isso que Jesus nos mandou fazer. Não foi isso que Paulo fez. Não foi isso que a palavra nos manda fazer. Por incrível que pareça, a nossa palavra não deve ser acusatória, no sentido de denigrir a ninguém, porque nós fomos os primeiros a sermos perdoados. Se alguém tem que entender de misericórdia, se alguém tem que entender de graça, é alguém que recebeu sobre a sua vida. E se nós não temos este discernimento,
então não estamos em uma boa posição. Mas quando nós entendemos que tudo que nós temos, que o nosso perdão, que nós, mesmo como Pedro, até crentes, eu que vivi no evangelho desde a minha infância, mas que já traí o meu Jesus em algum momento da minha vida, eu sei, eu conheço o perdão, como Pedro, que traiu a Jesus, que negou a Jesus, e este Jesus foi atrás dele, e este Jesus deu pão e peixe, disse: Pedro, venha, e ainda perguntou para ele: tu me amas? Vá apacentar as minhas ovelhas. Este Jesus que me recebeu, que me perdoou e ainda me permite hoje compartilhar as palavras dele. Eu conheço a graça, eu conheço a misericórdia. Então eu posso estender e oferecer, porque não é minha, é do Senhor para todos. Mas eu não preciso esconder a verdade. De que as pessoas estão em escuridão, de que as pessoas estão em pecado contra Deus, e de que este Deus é um Deus justo. A verdade que Pedro pregava é para a realidade judaica da época. Vocês mataram o santo e o justo. Mas eu sei que fizeram ignorância, é a mesma mensagem. Vocês estão apartados da santidade de Deus. Vocês estão cegos nos vossos pecados. Aleluia. Mas estão em ignorância. Conheçam o caminho de Deus, porque ele está aberto para você. A palavra é dura, é verdade, mas a verdade, segundo a Bíblia Sagrada, é que liberta. Nós, como igreja evangélica, nos nossos dias, estamos achando, tentando, buscando encontrar 1001 maneiras de apaziguar e esconder a verdade. E não funciona. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma verdade aqui bíblica. É que enquanto nós podemos trazer a multidão para dentro de paredes que do lado de fora tem uma fachada dizendo igreja, eu pergunto a você, se eles não passarem por este novo nascimento em Cristo, se tão somente vierem aos bancos de um show, num lugar que se chama igreja, e porque as músicas em algum momento falam de Jesus, eu pergunto, será que eles estão salvos? Será que estas pessoas conhecem o que é ser transformado pelo poder de Deus? Não, porque a liberdade vem pela verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos mudá-la. Mesmo que as forças da nossa sociedade hoje imponham sobre nós, nós não podemos mudá-la, porque não foi a verdade mentirosa e ajeitada que salvou a nossa alma, que nos convenceu do pecado, foi a verdade nua e crua como ela é. Mas quando o Espírito Santo nos convenceu e nós entendemos que Jesus estava pronto para mudar a nossa realidade, nós nos rendemos e estamos hoje aqui. Às vezes até com pouca força, mas estamos aqui. Amém? Estavam em ignorância, mas nem por isso, fora da situação de pecado. E a palavra termina no versículo 19. Ele diz, olha, vocês estavam em ignorância. E na verdade o que aconteceu com Cristo ia acontecer, porque ele tinha que cumprir todas as coisas. Era mistério que fosse assim. Mas agora, arrependam-se. É a palavra de Pedro. Arrependam-se e convertam-se. Arrepender é sinta as vossas misérias. Sinta os vossos pecados. E converter é dar meia volta. Aquilo que vocês estavam caminhando assim, virem para o contrário. Nós que pregamos para o mundo é fácil. É dizer, olha, sinta-se as vossas misérias. Olha a sua posição que você está, que você se diz grande, soberbo na tua posição, mas estás vivendo uma vida miserável. Confessa esta realidade e vira o teu caminho. Vira para Jesus, vira para a justiça, vira para o certo, vira para o bem, vira para a palavra de Deus. Arrependa e convertam-se para que sejam apagados os vossos pecados. Na hora que o homem fizer isso, o Senhor apaga os pecados. Tudo que pesa espiritualmente contra ele, a cédula que estava escrita, vai ser cravada na cruz de Cristo e o perdão é entregue na mesma horinha, na mesma hora. E aí vem a palavra que nós começamos com ela. E assim os tempos de refrigério venham para a tua vida, pela presença do Senhor. A verdade é que nós que aceitamos a Jesus,
Quando o peso do pecado saiu de sobre nós, nós sentimos a presença do refrigério do nosso Senhor vivendo agora, aleluia, em nossas vidas. Esta é a mensagem ainda. Este é o evangelho ainda, não nos enganemos, não tomemos parte. Eu sei que é difícil, você não pensa que eu sinto a mesma pressão? Sinto até demais, até demais, até demais. Mas graças a Deus que eu e você chegamos diante desta palavra para sermos lembrados que ela ainda é viva e eficaz. Que Jesus, quando salva, ele salva pela mesma maneira, pelo mesmo caminho que ele fez desde o princípio. Está chegando o tempo de fim, mas até lá vamos usar o mesmo evangelho. Não caiamos na falácia de alguns que dizem, vamos alterar para que venham. Eles não estarão vindo para a mesma porta, estão vindo para uma outra porta. Que Deus nos use ainda hoje para levá-los à porta estreita, que Jesus disse, esta é a porta. Ele disse, eu sou a porta, que nós possamos ser estes veiculadores da verdade, para que o Senhor Jesus continue a salvar, ainda hoje, isto dentro da nossa casa, com filhos, sobrinhos, pais, parentes, na nossa sociedade, em todo mundo que Deus nos dê a oportunidade de fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém.